É estranho como a vida nos prepara para certas dores, mas nunca para a dor que vem de onde menos esperamos. Eu já vi muitas histórias, mas poucas me tocaram tão fundo quanto a de um homem que, em seu coração duro, desdenhava do santo dos bichos, até que esse mesmo santo salvou o que ele tinha de mais precioso. Prepare-se, porque o que vou-te contar vai desafiar tudo o que você pensa sobre fé e sobre a nossa própria humanidade. João era um fazendeiro de verdade. Terra nas unhas, sol na pele marcada, o cheiro de capim e suor grudado nele como uma segunda pele. Desde menino, a vida na roça ensinou-lhe a ser prático. Tudo tinha seu valor, sua função. Um animal era um investimento, uma ferramenta, não um bichinho de estimação para carinhos. A voz embargada da lembrança me diz que essa rigidez, essa capa de pragmatismo, era a sua armadura contra uma dor antiga, uma perda silenciosa que ele empurrava para o canto escuro da alma. Ele nunca falava dela. Nunca. Seu dia começava antes do sol, com o mugido das vacas e o velincho dos cavalos. O aroma forte de feno molhado subia com o orvalho, e o chão úmido da manhã gelava aos pés. Ele inspecionava os pastos, o olhar atento a cada detalhe, cada cerca, cada animal. Tudo em ordem. Mas ultimamente, um desconforto sutil o perseguia. Não era nada concreto. Um silêncio diferente no galinheiro. Um galho quebrado na trilha principal que ele jurava não estar ali ontem. Pequenos desvios que ele ignorava, mas que arranhavam a superfície da sua paz. Uma sensação de que algo estava fora do lugar. Um dia a coisa começou a apertar. Uma pontada no peito, um peso que não ia embora, como se uma pedra estivesse ali, bem debaixo do osso. O zumbido irritante no ouvido direito parecia amplificar o ruído dos próprios pensamentos. Ele atribuiu ao cansaço, à idade. Mas era mais que isso. Era um presságio, um frio que subia pela espinha, mesmo sob o sol quente do meio-dia. Ele parou, respirou. O ar parecia mais denso, com um cheiro de terra molhada que não anunciava chuva, mas algo mais pesado. De repente, as bordas do mundo se perderam. O tempo esticou, lento, arrastado. O silêncio da fazenda ganhou um som próprio, um murmúrio distante que parecia chamar seu nome. Eu achava que era o fim de um dia comum, mas era o começo de um abismo. A realidade se desfez em flashes rápidos. Foi então que eu vi. Relâmpago, seu cavalo, um animal de pelo lustroso, quase negro, com olhos que guardavam a inteligência de 1000 anos. Caído. Não apenas caído, mas retorcido. Um cheiro metálico e adocicado de sangue fresco encheu o ar, misturando-se com o pó da terra. A perna dianteira, exposta, um osso quebrado que parecia gritar a dor do animal. Um ranger agudo, quase humano, escapava da garganta do cavalo. O peso no peito de João se tornou insuportável. Um aperto gelado que o impedia de respirar. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, a dor de relâmpago ecoando em seu próprio corpo. A vizinhança logo soube. Rostos curiosos, olhares de pena. O fazendeiro Silva, com sua voz grave, comentou que bicho assim não tem jeito. A velha Dona Aurora, de mãos calejadas, fez um sinal da cruz, mas sem esperança. Aquela era a lei da roça, dura e impiedosa. A veterinária, uma mulher de semblante sério e voz sempre firme, chegou apressada. Seus olhos, normalmente tão diretos, agora desviavam. Ela se ajoelhou na lama, tocou a perna do cavalo e o gemido de relâmpago cortou o ar como uma lâmina. O suor escorria pelo rosto de João. Frio, mesmo sob o sol. Ele sentiu o gosto amargo do desespero na boca. Com a voz embargada, a veterinária declarou: João, sinto muito. Não há esperança. O melhor é o sacrifício. Aquelas palavras vindas de alguém que ele tanto respeitava foram um golpe. Um choque que o deixou sem ar. O mundo girou. Ele havia acreditado que podia resolver tudo, consertar qualquer coisa. Mas aquilo era diferente. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Era uma revelação improvável, externa, mas que o atingia no mais profundo de sua crença, de que tudo estava sob seu controle. A lei da roça gritava para João que essa era a única solução, a mais pragmática. Mas como ele poderia? A imagem de relâmpago, gemendo de dor, era um espelho de sua própria alma ferida, quebrada. Mas ele não conseguia. Não podia simplesmente seguir a lei da roça, não com relâmpago. A dor que o invadia agora era avassaladora. Rasgava seu peito como um arame farpado.
Era a mesma dor antiga, aquela que ele, menino, empurrou para debaixo do tapete, a perda silenciosa que moldou sua fortaleza. Agora ela voltava, amplificada, e o véu de seu pragmatismo se desfazia em farrapos. Eu via a luta em seus olhos, uma batalha entre o que a cabeça dizia e o que o coração, finalmente, ousava sentir. Pela primeira vez em décadas, Jean se sentiu impotente. Ele tentou de tudo. Chamou outros veterinários, um daqui, outro de longe, todos com suas maletas e seus olhares de pena. As conversas ao pé do ouvido, os diagnósticos sombrios, o cheiro de antisséptico misturado ao cheiro rançoso da ferida. Nada funcionava. As bandagens ficavam ensopadas, a febre do cavalo subia e o gemido rouco de relâmpago parecia arrancar pedaços da alma de João. A cada tentativa falha, a cada esperança frustrada, o peso em seu peito aumentava. Se você já sentiu esse chamado, diga. Abre meus olhos. A negação inicial, aquela que dizia isso vai passar, logo se transformou em raiva. Uma raiva silenciosa que queimava por dentro, contra a injustiça, contra a própria impotência. Ele socava o ar, chutava a lama, amaldiçoava o destino. O sol escaldante da tarde parecia zombar dele, e o suor que escorria por sua testa era mais salgado que o normal. A raiva virou um desespero tão profundo, tão sem fundo, que ele se viu gritando para o céu. Gritava, com a voz rouca e embargada, para o vazio, para o santo dos bichos que ele tanto desdenhava. São Francisco, ele bradou, e o som parecia estranho em seus próprios ouvidos. Se você existe, se realmente se importa, faça alguma coisa. Salve meu cavalo. Não era uma prece de fé, não era diversão. Era um grito de homem quebrado, que se agarrava ao último fio de esperança, mesmo sem acreditar de verdade. O ar quente vibrava com a sua angústia, e o cheiro de terra molhada, antes presságio, agora era o aroma da sua própria desgraça. O conflito interno era brutal. A mente pragmática, aquela que sempre o guiou, exigia o sacrifício. É o certo, sussurrava uma voz fria. É a lei da roça, não há outra saída. Mas o coração, o coração de João sangrava. Recusava-se a soltar relâmpago. Cada olhar para o cavalo, para aqueles olhos inteligentes agora turvos de dor, era uma facada. O som do seu próprio batimento cardíaco parecia ecoar o sofrimento do animal. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta, o orgulho cega. A imagem de relâmpago, ali, gemendo na lama, era um espelho. Não apenas um espelho de sua alma ferida, mas um espelho que o acusava. Acusava sua dureza, sua crença de que bicho não é gente, sua incapacidade de se render. Ele sempre se orgulhou de ser forte, inabalável, mas agora aquela fortaleza era uma prisão. O que ele via no cavalo era a sua própria vulnerabilidade exposta, a sua própria fragilidade que ele havia enterrado por tanto tempo. A noite caiu, escura e pesada, sem estrelas. O frio da madrugada penetrou seus ossos, mas ele não sentia, apenas o calor da febre do cavalo e o gelo da sua própria alma. Ele se sentou ao lado de Relâmpago, sentindo o hálito pesado do animal, o tremor do seu corpo. As horas se arrastavam. O silêncio da fazenda. Antes apenas um detalhe, agora era um peso, um lençol úmido que o cobria. Aquele dia não terminaria, nunca. Exausto, sem esperanças, João fez uma oração. Não uma prece formal daquelas que se aprendem na igreja, mas um grito rouco, quase inaudível, vindo do fundo da alma. Um pedido de rendição. Ele não pedia a cura, não pedia um milagre. Ele pedia um fim para a dor, para a sua dor, para a dor de Relâmpago. E ali, na lama fria e úmida, ele se ajoelhou. Não por religião, não por fé, mas por desespero puro. A velha crença de que bicho não é gente desmoronou sob o peso da sua própria humanidade. Ele sentiu o cheiro da terra, da vida e da morte, tudo misturado. Ele prometeu. Prometeu mudar a si mesmo e sua visão do mundo se Relâmpago fosse salvo. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. O que viria depois? Eu não sabia. Ninguém sabia. Mas o ar mudou. Uma brisa fria. A brisa fria, sim. Ela não trouxe alívio imediato, mas uma quietude diferente. Um silêncio que pesava, mas não sufocava.
João, ajoelhado, sentiu a terra fria sob os joelhos, o cheiro úmido de barro e a doçura rançosa do sangue de Relâmpago. O cavalo, antes gemendo sem parar, agora respirava de forma mais regular. Um som sutil, quase inaudível. João ergueu a cabeça, os olhos embaçados pela exaustão e pelas lágrimas não derramadas. Ele não queria acreditar. Mas então, um movimento. Um leve tremor na pata ferida, um puxar mínimo que não era de dor aguda, mas de um esforço brando. O coração de João deu um salto, um baque surdo contra as costelas. Ele se aproximou, a respiração suspensa, o cheiro de suor e medo em sua própria pele. Colocou a mão trêmula no pescoço do cavalo. A pele, antes febril e quente, parecia um pouco menos incandescente. Era uma mudança quase imperceptível. Um sussurro de esperança. Se acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. A noite se arrastou, mas não era mais a mesma noite de desespero. Havia uma vigília agora. João não dormiu. Observou cada respiração, cada pequeno sinal. Ao amanhecer, a luz cinzenta e fria revelou uma cena que parecia impossível. Relâmpago, ainda ferido, ainda deitado, mas com os olhos um pouco mais claros. Um brilho tênue. Ele tentou mover a cabeça. Um esforço visível. E um som baixo, um relincho fraco, escapou. Não era o gemido de dor esmagadora. Era um som de vida. A recuperação foi lenta, dolorosa. Cada dia era uma batalha contra a infecção, contra a fraqueza. João limpava a ferida, trocava as bandagens. Conversava com o cavalo em voz baixa, algo que ele jamais teria feito antes. O cheiro de remédios, de iodo e éter misturava-se ao cheiro de feno fresco que ele trazia para Relâmpago. As pessoas da fazenda, que antes o olhavam com pena, agora observavam com uma curiosidade silenciosa, quase com admiração. A veterinária, que havia declarado o caso sem esperança, voltava todos os dias, com um misto de ceticismo e fascínio nos olhos. É um milagre, João, ela disse uma vez, a voz em um tom que ele nunca ouvira dela. Eu nunca vi nada assim. João, porém, não celebrava. Ele sentia que a dor não era um castigo. Não, era um caminho duro, cheio de espinhos, mas que o conectava a algo maior. A dor por Relâmpago o conectou à sua própria humanidade, à sua capacidade de amar. Ele havia-se fechado tanto, se blindado tanto contra a vulnerabilidade, que se esqueceu do que era sentir de verdade. O toque suave no pelo do cavalo, o calor que emanava do corpo ferido, despertava algo adormecido em seu peito. Era como se uma corrente de água fresca corresse por um leito seco. Ele percebeu a necessidade de uma fé verdadeira. Não aquela fé de santo dos bichos que ele desdenhava, mas uma fé que ia além do pragmatismo, que reconhecia o invisível, o inexplicável. Aquele grito rouco na lama não fora em vão. Fora uma porta, uma rachadura em sua armadura. Ele começou a ver Relâmpago não apenas como um animal, mas como um ser vivo, com sua própria dignidade, sua própria alma. O cavalo, com sua recuperação teimosa, estava ensinando-lhe sobre a vida, sobre a resiliência, sobre o amor incondicional. João compreendeu que São Francisco não era apenas o santo dos bichos, não era um mero patrono de animais. Ele era o santo que revela a sacralidade de toda a vida, a interconexão de tudo o que existe, dos pássaros que cantavam ao amanhecer, do vento que balançava as folhas das árvores, do sol sob seus pés. Tudo tinha um propósito, tudo era sagrado. E essa nova visão, essa clareza que doía e libertava ao mesmo tempo, era um presente. Se você está comigo até aqui, diga, a verdade liberta. Era um presente que veio embrulhado em sofrimento. Ele começou a entender que a vulnerabilidade não era fraqueza. Não, era a porta para a graça divina. Ele, que sempre se orgulhou de sua força e independência, agora via a beleza em se render, em admitir que não tinha controle sobre tudo. Aquele momento de desespero na lama, quando se ajoelhou e pediu ajuda, foi o seu ato de maior coragem. Foi ali que ele se abriu, e foi ali que a graça entrou, de mansinho, como a brisa fria daquela madrugada. A fé dele se tornou viva, pessoal. Não era mais uma doutrina distante, mas uma chama acesa em seu próprio peito. E essa chama começou a mudar tudo. O jeito como ele olhava para o gado no pasto,
para os cães que corriam livres pela fazenda, para os pássaros que faziam ninho nos telhados. Não eram mais apenas bichos, eram criaturas, eram parte de um todo maior, um delicado equilíbrio que ele, em sua pressa e pragmatismo, nunca havia parado para ver de verdade. O cheiro da terra, antes associado ao trabalho árduo, agora tinha um aroma de vida pulsante, de renovação. O sol que nascia trazia não só a promessa de um novo dia de labuta, mas a esperança de um novo jeito de viver. As conversas com os vizinhos, antes breves e sobre colheita ou preços, ganharam uma profundidade que o surpreendia. Ele escutava mais, falava menos e, pela primeira vez, sentia-se leve. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. A prisão do pragmatismo, que o havia isolado por tantos anos, começava a se desintegrar, tijolo por tijolo. Mas a jornada estava apenas começando. E essa chama começou a mudar tudo. O jeito como ele olhava para o gado no pasto, para os cães que corriam livres pela fazenda, para os pássaros que faziam ninho nos telhados. Não eram mais apenas bichos, eram criaturas. Eram parte de um todo maior, um delicado equilíbrio que ele, em sua pressa e pragmatismo, nunca havia parado para ver de verdade. O cheiro da terra, antes associado ao trabalho árduo, agora tinha um aroma de vida pulsante, de renovação. O sol que nascia trazia não só a promessa de um novo dia de labuta, mas a esperança de um novo jeito de viver. As conversas com os vizinhos, antes breves e sobre colheita ou preços, ganharam uma profundidade que o surpreendia. Ele escutava mais, falava menos, e pela primeira vez sentia-se leve. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. A prisão do pragmatismo, que o havia isolado por tantos anos, começava a se desintegrar, tijolo por tijolo. Mas a jornada estava apenas começando. Ele começou a tratar todos os animais com mais respeito. Não era uma mudança drástica, mas uma sucessão de pequenos gestos que ninguém esperava do velho João. O bezerro que nasceu fraco, antes seria deixado à própria sorte, agora recebia seu cuidado diário. Ele passava a mão no pelo macio, sentindo o calor do corpo pequeno, o cheiro de leite e vida nova. O cocho de água dos cães estava sempre cheio, a ração na hora certa. Ele parava, observava, sentia. O barulho dos porcos no chiqueiro, antes um ruído irritante, agora parecia ter uma cadência própria, uma melodia. Ele percebia a textura áspera da pele dos animais, o brilho nos seus olhos. Cada criatura, grande ou pequena, tinha um lugar, um valor. A compaixão se estendeu às pessoas. Os peões da fazenda, acostumados com ordens secas, agora viam João perguntar sobre suas famílias, sobre os filhos. Ele oferecia um café quente nas manhãs frias, sentindo o vapor subir e o aroma forte invadir o ar. Antes era uma distância fria, um abismo. Agora, uma ponte se construía, tijolo por tijolo. O peso do trabalho, que antes era uma carga individual, parecia dividir-se, tornando-se mais leve. Ele via a fadiga nos rostos, o cansaço nas mãos calejadas, e sentia um eco em sua própria alma. A solidão que o acompanhava há décadas, como uma sombra fria, começava a se dissipar, substituída por um calor, uma conexão. Seu passado de dor foi ressignificado. Aquela perda silenciosa da infância, que ele havia enterrado tão fundo, não era mais um túmulo, era um solo fértil. A ferida que antes o fazia se blindar, agora era a cicatriz que o lembrava de sua própria humanidade, de sua capacidade de sentir e amar. Ele podia revisitar a memória sem o aperto no peito, sem o gelo na espinha. Era como se o cheiro da chuva, que antes trazia tristeza, agora tivesse o perfume da esperança. Ele se sentia aceito por Deus, não por sua força, por sua capacidade de resolver tudo, mas por sua vulnerabilidade, por ter se ajoelhado na lama, por ter gritado sua dor. Se essa decisão é sua, escreve, Jesus, eu te escolho. A prisão do pragmatismo que o havia isolado se desfez. Ele não era mais o homem que via o mundo em preto e branco, em utilidade e custo. As cores voltaram. A vida tinha nuances, texturas, aromas que ele havia ignorado. A liberdade que ele sentia era algo físico, como se um nó apertado em seu estômago tivesse sido desfeito, liberando um alívio quente que se espalhava por todo o corpo. A luz voltou aos seus olhos.
Não era um brilho superficial, mas uma luminosidade que vinha de dentro, profunda, serena. As pessoas notavam. João está diferente, diziam. Tem um brilho nos olhos dele. Era a luz de quem havia encontrado um novo propósito. A história de Relâmpago, o cavalo ferido, não era apenas sobre um animal salvo. Era sobre um homem que se salvou, que se permitiu sentir. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Ele ainda não sabia o quanto essa nova visão mudaria o próprio tecido da fazenda, da sua comunidade. Mas o primeiro passo já estava dado. E a maior surpresa viria de dentro, de um lugar que ele pensava estar para sempre selado. Um coração que finalmente se abria para a graça. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. O que mais a fé de João revelaria? O que mais a fé de João revelaria? Ele começou a ver o mundo com outros olhos, sentir com outra pele. O vento que soprava pelas árvores, antes apenas um ruído, agora carregava o sussurro de algo antigo, de vida. O cheiro da chuva que vinha da serra não era mais só terra molhada, era a promessa de renovação de um ciclo que se fecha e outro que se abre. João, o pragmático, o descrente, agora sentia a sacralidade em cada folha, em cada pedra do caminho. Ele sentia a textura áspera da casca das árvores e o calor do sol na sua pele enrugada de um jeito novo, como se estivesse acordando de um sono profundo. Tudo estava interligado. Tudo tinha um propósito. Aquele momento na lama, o desespero que o levou a gritar, tinha sido o estopim para uma verdade maior. Uma verdade que ele nunca imaginou que existisse, escondida bem debaixo do seu nariz, no dia a dia da roça. Essa percepção não veio de uma vez. Foi um processo, como a água que goteja e fura a pedra. Pequenas epifanias, momentos de clareza que se acumulavam. Quando ele via um pássaro construindo seu ninho com gravetos e barro, sentia uma conexão. Quando observava o gado pastando em silêncio, sentia a paz. Não eram mais apenas cenas do cotidiano. Eram sinais, eram lembretes de que a vida, em sua essência mais pura, é um milagre contínuo. Ele se lembrava do gemido de relâmpago, do cheiro de sangue e desespero, e agora via a teimosia da vida em se reerguer. A vulnerabilidade do cavalo, que antes era uma prova de fraqueza, agora era a evidência da graça. Era a porta. Eu vejo a história de João e me pergunto, será que nós também não estamos presos em nossas próprias fortalezas? Construímos muros de pragmatismo, de isso é impossível, de não tem jeito. Mas e se o verdadeiro milagre não for o que acontece ao redor, mas o que se manifesta dentro de nós? E se a dor, aquela que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete, for na verdade um convite? Um convite para olhar para a nossa própria humanidade, para a nossa capacidade de amar sem medidas, sem o filtro da razão fria? Pense nisso agora. Se alguém veio à sua mente, envie isso agora para essa pessoa. Talvez ela precise ouvir isso. A vida de João ecoa uma verdade eterna. Os milagres, eu acredito, acontecem quando a fé encontra a vulnerabilidade. Quando a gente se permite quebrar, se ajoelhar, gritar para o céu, mesmo sem saber o que vai vir. É nesse espaço de total entrega que o amor divino se manifesta. E ele se manifesta nas formas mais inesperadas, nas mais simples, até mesmo na salvação de um cavalo ferido, à beira da morte. Aquele cheiro de terra molhada, que antes era só um presságio, agora era o perfume da nova chance. É um lembrete profundo que o universo de milagres de Assis sempre tenta nos trazer. A santidade está em cada criatura, em cada ser vivo, em cada folha que cai, em cada gota de orvalho. E a fé? A fé tem o poder de curar as feridas mais profundas da alma. Não só as visíveis, mas aquelas que carregamos dentro, as que nos fazem construir muros, aquelas que nos fazem duvidar da própria capacidade de amar e ser amado. Eu senti o peso dessas palavras em meu próprio peito, a clareza que elas traziam, como uma brisa fresca em um dia de calor sufocante. E se, assim como João, você também estiver sendo chamado a olhar para as suas dores mais antigas, para aquelas crenças limitantes que te aprisionam, aquelas vozes que dizem, não dá, você não consegue, isso não é para você. E se você permitisse que a graça de um milagre pessoal e íntimo, revelasse um novo propósito em sua própria vida?
Um propósito que você nem imagina. E se o seu santo dos bichos, a sua própria manifestação do amor divino, estiver esperando? Esperando para te mostrar que o amor de Deus transcende todas as barreiras, todas as cercas que você mesmo construiu ao redor do seu coração. Aquelas cercas que te impedem de sentir, de se entregar, de viver plenamente. É uma pergunta que fica no ar, pesando, mas também convidando. O que você faria se soubesse que a ajuda está mais perto do que você imagina? Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos, este é o momento. O momento de se render, de permitir que a luz entre. Não é sobre uma religião ou uma doutrina, é sobre uma conexão com algo maior, com a vida em sua totalidade, com a sua própria alma que anseia por liberdade. Eu vejo a imagem de João ajoelhado na lama e sinto a força daquele ato de rendição. Ele não perdeu nada ali. Ele ganhou tudo. E essa mesma oportunidade, essa mesma porta, está aberta para você agora. Não precisa de palavras complicadas, de rituais, apenas de um coração aberto. Se você está pronto para esse novo começo, para essa entrega, eu te convido a fazer uma declaração. Não para mim, não para o mundo, mas para a sua própria alma, para o universo. Uma declaração que ecoe a coragem de João, o fazendeiro que aprendeu que a verdadeira força reside na vulnerabilidade. Repita comigo. Se você sentir que é a sua verdade, se o cheiro da esperança já te alcançou, eu decido olhar para as minhas dores. Eu escolho a fé. Eu me rendo ao amor que cura. Eu aceito o meu milagre. Meu coração está aberto. Meu coração está aberto. E foi com essa entrega, com essa vulnerabilidade assumida, que João se permitiu um novo amanhecer. Não era mais só o sol que nascia, quente e forte, prometendo um dia de trabalho. Era a luz de uma nova chance. Na manhã seguinte, o ar ainda tinha o frescor da madrugada, mas o cheiro de terra molhada agora trazia uma doçura diferente, uma promessa. Ele acordou antes do galo, não com a pressa de antes, mas com uma quietude no peito que nunca havia sentido. O primeiro passo, para João, foi simples e profundo. Ele pegou um pequeno livro, de capa gasta, que sua mãe guardava e que ele nunca havia dado atenção. Abriu-o em uma página aleatória. Ali, leu sobre a beleza da criação, sobre como cada criatura reflete um pedaço do divino. As palavras, antes vazias, agora ressoavam em seu coração como a melodia suave de um rio correndo. Era uma leitura que alimentava sua alma, não apenas sua mente. Sua primeira atitude do dia foi em direção ao curral. O bezerro fraco, aquele que ele agora cuidava com um zelo inesperado, o esperava. João se ajoelhou na palha, sentindo a textura seca e o cheiro doce do feno. Passou a mão no pelo macio do animal, sentindo o calor da vida. Não era mais uma tarefa. Era um ato de amor. Um toque que curava não só o bezerro, mas a si mesmo, reconectando a ternura que havia trancado por tanto tempo. Ele fez uma renúncia silenciosa. Renunciou à velha mania de julgar, de ver as pessoas e os animais apenas por sua utilidade, por sua capacidade de produzir. Renunciou ao orgulho que o mantinha distante. Aquele peso que ele carregava, aquela armadura de pragmatismo, finalmente se desfez em partículas leves, levadas pelo vento. Ele sentiu um alívio físico, como se um nó apertado em sua garganta tivesse sido desfeito, permitindo que a voz da compaixão fluísse livremente. E a pessoa que ele buscou foi a vizinha Dona Aurora, aquela que havia feito o sinal da cruz por relâmpago, com um olhar de pena. João a encontrou no portão, colhendo flores. O cheiro adocicado das petúnias flutuava no ar. Em vez de um cumprimento rápido, ele parou. Olhou para ela, para as mãos calejadas, para os olhos cansados, mas gentis. E pela primeira vez, perguntou sobre a vida dela, sobre os netos, com uma sinceridade que a surpreendeu. Uma conexão se formava, não de obrigação, mas de genuíno interesse humano. Aquele era um novo João. A luz que voltou aos seus olhos não era um brilho passageiro. Era a luminosidade de quem havia encontrado um novo propósito, uma fé que transcendia o visível. A história de João, do fazendeiro que desdenhava do santo dos bichos e que foi salvo pela dor de seu cavalo, é um testemunho vivo. Um testemunho de que os milagres acontecem quando a gente se permite a vulnerabilidade, quando a gente se entrega, de corpo e alma, à verdade que a vida, em sua simplicidade, nos oferece. Eu te pergunto agora, e você?
Se você está pronto para abraçar essa verdade, para permitir que a sua própria vulnerabilidade seja a porta para a graça, para sentir o cheiro da renovação em sua própria vida, eu te convido. Olhe para as suas dores, para os seus medos. Olhe para as suas crenças limitantes. Deixe que a história de João seja um espelho. O canal Milagres de Assis é um lembrete constante de que a santidade está em cada criatura, em cada gesto de amor, em cada rendição. E que a fé, aquela fé que nasce do coração, tem o poder de curar as feridas mais profundas da alma, as que a gente esconde, as que a gente nem sabia que existiam. E se, assim como João, você também estiver sendo chamado a olhar para a sacralidade da vida ao seu redor, a perceber que o amor divino se manifesta nas formas mais inesperadas, eu te convido a se inscrever em Milagres de Assis para continuar essa jornada comigo. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar na história de uma artista que, através das suas mãos, revelou a beleza de um mundo invisível, desafiando tudo o que ela acreditava sobre a arte e a fé. Até lá, que a luz da verdade ilumine o seu caminho.